Glória a Deus, entramos. Iniciamos mais uma live após 6 meses, né? Nós estamos parados. Esperar os irmãos entrando aí. Glória a Deus. Vamos iniciar esta live. Estávamos fazendo os ajustes finais aqui. Após 6 meses nós voltamos aqui para estarmos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Passe para os amigos, compartilhe esta live. E tenho certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, há de nos ajudar, porque bom é o Senhor e digno de honra e de todo o louvor. Nós vamos começar uma oração. Se quiser nos acompanhar, eterno Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença para Te exaltar, Te glorificar e enaltecer o Teu nome. Ó Deus, seja conosco, que essa live seja uma bênção em cada vida e junto possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome para a honra, glória e louvor daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós vamos louvar Deus com o hino da harpa de número 156. Hino de número 156. Deixa eu achar aqui. 156. A ovelha perdida. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste, viu as chagas, com amor pesou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele eu sou querido, que graça singular, pois Ele foi
prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Graças a Deus, né? A situação que nós estávamos perdidos por este mundo, sem ter salvação, mas o bom pastor buscou-nos. E com seu imenso amor, ele me salvou, não é, irmão? É por isso que estamos aqui, para dar glória a Deus. Há várias pessoas entrando aí, mas é um pouco difícil para nós estar vendo, né? Estou só. Márcio Santos, juntamente com a Eliane, a Bia, juntamente com o Gabriel, são os meus parentes, né? Ó, irmão Francisco Batista, pastor Batista, nosso amigo também, Lucas Silva, e demais pessoas que estão entrando aí. Vai compartilhando aí, que daqui a pouco nós começamos aí a falar sobre a revelação, né, que será muito importante para a sua vida. Nós vamos louvar a Deus também com o hino 141. 141, um hino que toca muito no profundo do nosso coração, nos traz a luz do entendimento. Tem muitas pessoas convidadas aí para participar, para estar conosco aí assistindo, mas muitos estão trabalhando, muitos daqui a pouco estão chegando, mas nós vamos dando continuidade e glorificando a Deus. Hino 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É a sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guiar-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, reges-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minho teu querer, gozo me traz te obedecer. Guiar-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, reges-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu de seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, reges-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim
pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá o meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, reges-me em tudo, meu Jesus. Acho muito lindo este hino, né, irmão? Alguém certa feita falou: pastor, o senhor não tem voz para cantar, mas eu não canto para fazer sucesso. Eu canto para louvar a Deus, porque o cântico tem que vir do fundo da alma. E eu canto, eu vivo o hino que eu estou cantando. Eu sinto na minha alma o sacrifício vivo que Jesus fez no Calvário por mim, sendo eu tão indigno pecador. Irmão Natan, Pai do Senhor, irmão Natan. O Natan é da nova safra de pregadores, né? Filho do pastor Val, está pregando aí nos cultos de mocidade. Deus está abençoando, Deus está usando. E assim, né, irmão? Nós vamos passando e Deus vai levantando novas pessoas, novos obreiros para a sua seara. Irmão José Carlos, nosso amigo também, quanto tempo nós não nos vemos, né? Sheila, irmã Sheila, também congrega conosco, a paz seja contigo. Irmã Simone, minha filha, também está na escuta aí. Vai compartilhando aí, irmão, vai compartilhando essa live aí, porque o assunto que nós vamos falar aqui é muito importante, essa revelação que Deus nos deu para despertar a igreja, né? Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na terra, porque a Bíblia fala que haveria, no final dos tempos, haveria terremoto. Está havendo terremoto, maremoto, está havendo maremoto, peste, nação contra nação, filho contra pai, e tantos outros sinais têm se cumprido. Hoje eu falava a respeito de Israel, que Deus ainda batalha por Israel, que tornou-se nação em 48 através da ONU, e houve um empate nessa eleição, porque Israel estava sem pátria. E um brasileiro que estava em 48 nas Nações Unidas, por nome Oswaldo Aranha, ele deu o voto de desempate e Israel tornou-se nação. E Jesus falou: olhai para a figueira. Quando os seus frutos tiver tenro, o próximo tiver o verão, aí se aproxima o fim. Israel já tornou nação, Israel já tem a sua pátria, só aguarda a manifestação da igreja, dos gentios, que a Bíblia diz lá em Romanos que os filhos gemem com gemidos inexprimíveis, aguardando a adoção de filho. Raquel, minha irmã também, minha irmã carnal, uma de sangue, paz seja contigo. De Leusa Silva, Deus abençoe. As pessoas que eu não falar aqui, desculpa, não está passando rápido, a gente está aqui acompanhando o hino e a gente às vezes se perde, né? Nós vamos cantar, tem um hino aqui para cantar, mas eu quero cantar esse hino no final, que é: o fim de todas as coisas vem, cuidado. O fim de todas as coisas vem, cuidado. Muitos estão vivendo como nos tempos de Noé. Noé pregava que haveria um dilúvio. Era um pouco difícil para os incrédulos crerem num dilúvio, que seria uma abundância de água, porque naquele tempo a Bíblia diz, quando Deus cria, quando Deus faz a separação das porções seca e molhada, cria os luminares do céu, separa o dia, a noite, as trevas da luz, a Bíblia diz que sobre a terra caía um orvalho. Orvalho não é chuva. Agora Noé vem pregando que vai cair uma chuva, vai cair muitas águas, vai abrir as comportas dos céus e vai derramar muitas águas, porque tem coisa, irmão, que é somente para quem crê. Jesus está falando que vai vir buscar a igreja, pedindo a preparação do povo, e o povo está desapercebido. O próprio Jesus falou, como nos dias de Noé, que as pessoas estavam desapercebidas, davam-se em casamento, tudo era normal. De repente veio o dilúvio, e muitos foram pegos de surpresa. Quando eles começaram a ver as águas torrenciais cair, correram para a porta da arca e começaram a bater na porta, dizendo: abre a porta. E Noé dizia: mesmo que eu quisesse, eu não posso abrir, porque o anjo veio e selou a porta, eu não posso abrir. A porta da graça está aberta, irmão, mas ela vai se fechar.
E ai daquele que não entrar pela porta da graça. Vai ser terrível o fim. O juízo que está sobre a terra está para acontecer. A Bíblia fala em Daniel, Ezequiel, no livro do Apocalipse, das revelações, das coisas que iriam acontecer. Coisas espantosas, sinais nos céus, na lua, no sol. Coisas tremendas iriam acontecer. E nós temos visto isso acontecendo. Alguém fica falando, mas vai passar essa pandemia? Por certo, pode passar. Mas não espera que vai vir uma melhor, não, porque pode vir coisas piores. É o complemento da palavra do Senhor. Dias difíceis, dias de treva, dias de angústia. Vai acontecer, irmã Neide Alves, a paz seja contigo também, né, irmã? Vai ser dias difíceis, em que o povo vai procurar a morte e não vai achar, mas a noiva vai estar com Cristo. Isso é um assunto para se falar quando nós entramos aqui na escatologia. Nós temos a intenção de entrar aqui no estudo escatológico. O que vai acontecer? Quando a manifestação do anticristo, a besta, o falso profeta, um governo só mundial, que eles já estão preparando isso, está havendo um ecumenismo aí terrível, estão se reunindo, não me lembro qual é o país, é um líder de cada religião, estão se unindo para fazer o ecumenismo. Para quê? Para que haja uma só liderança. E vão aceitar no começo o cristianismo, depois eles vão querer abolir o cristianismo e ficar só com uma crença. E essa crença será adoração a um homem, como foi feito nos tempos de Daniel, que fizeram a estátua e disseram, se não se prostrasse diante daquela estátua, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E aqueles jovens, temente a Deus, eles não prostraram diante daquela estátua. Porque muitas vezes nós achamos que Deus tem que nos livrar para que nós não passamos a tribulação, para que não passamos as desavenças da vida. Mas muitas vezes Deus nos livra dentro da fornalha. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, eles não foram livres de entrar na fornalha, eles foram lançados na fornalha. E o rei ainda disse para eles, olha, o Deus que serve bem pode te livrar. E eles começam a olhar e diz que aqueles que foram levá-los para a fornalha, que ela era aquecida 7 vezes mais. Sabe o que é isso, irmão? 7 vezes mais? São 1000 graus 7 vezes. Dá um total de 7.000 graus. Era muito quente essa fornalha. Era para cair lá dentro e já ser devorado pelo fogo. Diz que aqueles que foram levar eles sentiram o chamusco da roupa, se queimaram por lá de fora, só de chegar para lançá-los. Mas eles começam a olhar e dizem, não lançamos 3 na fornalha? Como vemos agora um 4º passeando. E o rei pergunta, como é esse 4º homem que está na fornalha? Ele diz, ele tem aspecto dos deuses. O anjo do Senhor, o próprio Jesus, estava com eles na fornalha. E a Bíblia diz que abre-se a fornalha, acaba-se o fogo, coloca eles para fora. Eles entraram com chapéu, a Bíblia vai falar isso, entraram com chapéu, com vestimenta, com roupa, com casaco. Nem fumaça havia na sua roupa, nem cheiro de fumaça, nem tampouco seus cabelos foram queimados. Porque é importante que Deus livra dentro da fornalha. Daniel foi lançado na cova do leão. Passou por uma grande tribulação ali dentro. Mas Deus livrou Daniel não de ser lançado na cova, mas livrou dentro da cova dos leões. Irmã Irene, esposa do nosso amigo Batista, o pastor, também está nos prestigiando, não é? E a Bíblia diz, eu vou deixar alguns versículos aqui, nós vamos entrar na revelação. Mas eu quero entrar aqui primeiro em alguns versículos. O primeiro versículo que nós temos aqui no livro de Jó. Joel, aliás, né? A profecia de Joel. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo? Livro de Joel, capítulo de número 2, verso 28. A promessa que Deus fez ao povo, a nós, que tem acontecido. Irmão, Deus nunca usou tantas pessoas. É lógico que tem as profetadas aí, né? Tem pessoas que dizem que Deus falou e quando não falou. Mas a Bíblia diz que ai daqueles que dizem que Deus falou quando Deus não falou. Vai ter com ele os falsos profetas. Mas Deus tem levantado muitas pessoas em muitas nações e tem avisado, tem falado, tem trazido aos corações que algo está acontecendo. Deus não perdeu o controle, não.
jamais perderá o controle da situação. Nada acontece por acaso. Kelly Regina, minha sobrinha também está aí nos prestigiando, Edilene Silva. Deus é glorioso, Deus é poderoso para nos abençoar. Ele está no controle de tudo isso, irmão. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Para você ter uma ideia, o rei Ciro foi um homem escolhido por Deus. E Deus fala: eis que elejo a Ciro como o meu servo, e ele fará, e começa a contar a história de Ciro. Irmão, 600 anos antes de Ciro nascer, Ciro não tinha ainda não havia se gerado nem mãe, nem os avós dele, mas o Senhor já chamava ele pelo nome de Ciro, porque Deus conhece todas as coisas, irmão. Eu estive certa feita fazendo oração na casa de uma pessoa, com um amigo meu que dorme já na eternidade, e quando eu cheguei naquele lugar, o coração um pouco pesado, pensaroso, buscando de Deus um consolo, quando eu entrei ali, e nós pedimos para aquela missionária orar, Deus já usou dizendo: Davi, eu lhe chamo pelo nome, para tu saber que eu sou Deus. Deus nos conhece, irmão. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso sofrimento. A Bíblia diz que ele se tornou homem como nós neste mundo, e sobre si estava as nossas pisaduras, e sobre as suas pisaduras fomos nós sarados. Você achou aí Joel 2, 28? Que vai dizer assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visão. É o que está acontecendo isso, né, irmão? Profecia. As profecias estão aí. Deus está usando profetas que têm compromisso com Ele, pessoas que têm vida no altar. Os velhos estão sonhando. Sonhando, sonha. A Bíblia fala sonhar, sonho, porque é uma diferença de sonhar. Sonhar, nós às vezes nos alimentamos, dormimos com a barriga cheia, ou pensamos o dia inteiro e temos um sonho normal. Sonhar sonho é coisa profética, é revelação de Deus. Há uma diferença entre sonhar e sonhar sonhos. E os jovens terão visões. É o que está acontecendo nos dias de hoje. E lá em Amós, o Senhor vai falar em Amós, abra aí a sua Bíblia em Amós 3, verso de número 7, vamos abrir aqui nossas Bíblias. Amós, capítulo 3, verso 7, nada acontece por acaso. E jamais aquele que serve a Deus será pego por surpresa, porque Deus há de avisá-lo. Amós 3, 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus planos, os seus desígnios, dependendo da sua tradução, aos seus servos e aos seus profetas. Olha bem, no final, servos que estão prontos para servir, profetas que estão com a vida no altar do Senhor, no altar do sacrifício. Deus vai lhe avisar, e Ele vem avisando. Essa pandemia que nós estamos enfrentando, Deus usou lá atrás pessoas há muito tempo. Nos Gideões, o pastor Cisino, que também dorme no Senhor, ele chegou uma noite no grande congresso de Gideões, ele disse: irmão, não sei o que é, mas Deus disse para mim que vai chegar um momento, não sei se é hoje, que dia vai ser, ele dizendo, que as pessoas não vão poder sair na rua. Vai vir uma coisa tão tremenda, que se a pessoa sair na rua, vão ser acometidos dessa coisa tremenda. Irmão, vigie na sua casa, vigie para onde você vai. Eu não sei o que é que vai acontecer. Cisino disse isso, dorme na eternidade. E aí está acontecendo, irmão. Deus usou tantos profetas falando sobre isso, que nós estamos vivendo hoje. Deus jamais fará alguma coisa, Amós 3,7, sem antes revelar os seus planos ou os seus segredos aos seus profetas. Mas sabe o que é que Deus está procurando hoje, irmão? Você pode abrir já em João 4, 23. Sabe o que Deus está procurando hoje? É pessoas com o coração aberto para Ele, irmão. A Bíblia diz que não podemos servir dois senhores. Servir a Deus e a Mamon. A Deus dos pagãos. Ou servimos a Deus ou não servimos. Deus não divide. Ele disse: a minha glória não darei a outro. Deus não dá a sua glória a outro. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor.
A Bíblia diz: nunca leste que o eterno Deus não dorme, não tosqueneja e trabalha em pró daquele que nele espera? Aí no livro, no Evangelho segundo escreveu João, alguém fala, leia o quarto Evangelho. Não existe 4 Evangelhos, não. Existe 4 narrativas. Mateus, que é a narrativa falada por Mateus. Marcos, Lucas e João. São 4 narrativas do Evangelho. Porque o Evangelho é uma só mensagem, quer dizer, boas novas. Existe somente uma narrativa. Eu nunca falo quarto Evangelho, o segundo Evangelho, mas sim, o Evangelho segundo a visão, ou segundo, houve um panorama, uma coletânea de Mateus, de Lucas, de João, e aqui nós vamos ler a narrativa de João, a 4ª narrativa de João, e por falar nisso é o único evangelho canônico. Canônico quer dizer, é um evangelho diferente, os outros são sinóticos. Sinóticos são os 3 narrativas de evangelho que falam praticamente as mesmas coisas. Só que um fala com pormenor maior, menor, um fala Jesus curou 2 cegos, alguém fala, como que ele curou 2 cegos, se alguém fala que entrou em Jericó e curou um cego, mas na saída ele curou outro, então são 2 cegos, só que um já fala 2, e o outro fala entrando em Jericó, ele cura um cego, na saída ele cura outro, e assim por diante, mas nenhum contradiz o outro, porque é um só evangelho, por 4 narrativas, um evangelho escrito para os judeus, o evangelho escrito para os gregos, o evangelho escrito para os gentios, o evangelho, aliás, a narrativa de um evangelho para os gentios e a narrativa para a igreja, que é a que João escreveu. João escreve para a igreja, dizendo, filhinhos, vos escrevo para que saibais que ele é Deus, que no princípio ele era o verbo se fez Deus, e o verbo estava com Deus. E nada do que foi feito poderia ser feito se não fosse por seu intermédio. Então vamos lá. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, 23. Mas a hora vem, e agora é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o vosso Pai procura os tais que assim o adora. Jesus tem um encontro com a samaritana no poço de Jacó. Há 2 contradições. Primeiro, os judeus não poderiam falar com os samaritanos, porque eles eram brigados, eles tinham rincha, eles tinham guerra. Mas Jesus vai se encontrar com a samaritana. Segunda contradição, não podia um homem, principalmente judeu, estar conversando com uma mulher só. Mas Jesus, não, ele veio para fazer uma união, quebrar todos esses paradigmas que os homens levantaram, que a lei impunha os seus grandes encargos sobre a humanidade. E ele está só com aquela mulher, em frente ao poço que Jacó havia furado com seus antepassados. E ele fala, dai-me de beber desta água. Ela disse para ele, esse é um poço herdado do nosso pai Jacó, como sendo tu judeu, pede a mim, samaritana, para que dê água. Quer dizer, os samaritanos são brigados com vocês. Tu és homem, como tu pede para mim? Ele disse, se tu soubesse quem contigo fala, tu pediria e eu vos daria água da vida. Porque essa água, se você beber, você vai ter sede, mas a água que eu lhe der, jamais terá sede. Ela diz, tu me dê desta água para que eu não tenha mais sede. E ali Jesus fala para ela, eu neste monte, vossos pais adoravam a Deus neste monte, mas vem a hora, e a hora é agora, porque ele estava chegando neste mundo para salvar a humanidade. E a hora é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus procura os tais que adorem em espírito e em verdade. Na igreja que você congrega, o pastor tem o privilégio de escolher a dirigente do ciclo de oração. Não precisa ser a esposa dele, pode ser uma irmã abençoada. Que muitas vezes a esposa do pastor não quer dirigir o ciclo de oração, mas isso não é regra, não precisa ser ela. Não precisa ser. Pode ser uma outra irmã, cheia da graça do Espírito. Ele vai escolher. O pastor vai escolher o líder da mocidade. Deus vai dar graça para que ele escolha. Deus vai direcionar ele para escolher. Mas adorador, irmão, nem o próprio Deus está escolhendo. Ele diz que está procurando os tais
que o adora em espírito e em verdade. Adorador não se levanta, adorador se procura, aquele que tem o coração voltado para Deus, que tem um compromisso com a obra do Senhor, irmão. Jesus olha para os judeus e diz assim: vós me adorais pelas coisas que eu vos faço. É por isso que me adora. E me segue pelos milagres. Mas o Pai procurará os tais que o adorem em espírito e em verdade. Você é adorador, irmão? Deixa Deus te achar nesta noite. Adora Ele em espírito e em verdade, irmão. Nós não vamos na igreja para ser representante, para fazer um show, ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem se coloca melhor. Nós vamos prestar um culto a Deus. E quando acaba o culto, muita gente fala assim: eu não gostei do culto. E quem falou que é para você gostar do culto? O culto não é para você, o culto é para Deus. O culto é para o Senhor que está entronizado, sentado na glória, ouvindo as suas orações, ouvindo as suas preces, ouvindo o seu louvor. E alguém ainda tem a petulância de falar: eu não gostei da mensagem, eu não gostei desse culto. E quem disse que o culto é para você? O culto é para a divindade maior. O culto é para a soberania do Altíssimo, nosso Deus, que fez os céus e a terra. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. Não é o homem, ele não divide a sua glória com ninguém. Irmão, eu quero, antes de contar essa revelação, cantar o último hino, que tem muito a ver com isso, e que está acontecendo, que é o hino de número 334, o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas vem. Cuidado. Vamos louvar este hino, nós já vamos entrar na revelação, irmão. O fim de tudo vem. Cuidado. Presta atenção. O fim de todas as coisas vem. Não tarda. Cuidado. Não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso podes resistir os ventos da tentação. A todos que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Bom, não sei se você está sentindo aí, irmão,
mas Ele está aqui. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ele conhece o seu coração no profundo. E a sua palavra diz que Ele jamais dará a você uma luta que você não pode suportar. É que muitas vezes nós somos queixosos, muitas vezes nós murmuramos, mas Deus está no negócio, Deus está trabalhando. Deus está velando para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas, porque Ele é poderoso e fiel, e Ele diz que jamais a sua palavra voltará vazia. Por isso glorifica Ele e sinta Ele aí onde você está, sinta a presença dEle, porque Ele é real. As pessoas procuram tantos deuses oriundos do passado, que já se foi, que já existiu, mas o nosso Deus é o único, que morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e vivo está para todo sempre e por toda a eternidade. Vivo Ele está. Não é com quem nós falamos que não pode nos ouvir, mas é aquele que tem, o único que tem poder de sondar os nossos pensamentos. Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que vai acontecer antes do começo. Ele é onipresente, está presente em todo lugar, Ele enche os céus e a terra. Ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente, o poder está sobre todo o seu domínio, é o único. É o único que pode sondar o seu pensamento. Muitas vezes você sofre porque você fica falando para os outros. E o inimigo nada pode fazer se não ouvir você falar, porque ele não tem poder de sondar sua mente, é somente aquele que te criou que tem acesso à sua mente. É Ele que conhece o teu coração. Ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Não é esta bomba que vai bombear sangue que Ele está pedindo, não é aqui, a sua mente está aqui, olha irmão, que Ele está pedindo, é a sua mente, o seu coração, o seu intelecto, a tua alma, que Ele está pedindo. Filho meu, entrega-me o teu coração. Sinta Ele aí, irmão. Aproximadamente no começo do mês de novembro, entre o dia 12 ao dia 14, eu, como de costume, graças a Deus nós oramos ao Senhor, e nessa noite eu fui dormir. Eu tenho muitas revelações para dizer, mas eu vou contar só esta, porque o tempo é pequeno, mas Deus, desde quando eu pequeno ainda, Deus me mostrava sonhos, mostrava coisas que se cumpria, e até hoje mostrava, pastor, mostra ainda, mas mostra mais aperfeiçoado, porque a gente vai adquirindo uma presença, vai adquirindo diante de Deus uma experiência em buscá-lo. E uma noite muito angustiado, eu fui dormir, e eu adormeci, e de repente eu me vi num lugar, um salão, um quarto, não sei, um cômodo, onde se manifestou ali um demônio. Eu ia para o lado dele para expulsar em nome de Jesus. Quando eu olhei, já manifestou mais um outro, de um lado e do outro. E um tinha duas cabeças, eu pegava os pescoços dele assim, expulsava em nome de Jesus. Mas quando eu olhei, começou a aumentar aquele número de demônios. E quando eu olhei assim, eu vi 4 irmãs do meu lado, disse, graças a Deus, que tem 4 irmãs agora, para me ajudar. E depois eu vou explicar certinho essa revelação, deixa eu contar que eu vou explicar o que é que Deus quis dizer aí. Aí disse, tinha 4 irmãs, mas quando começou a juntar mais e mais e mais, começou a ficar uma multidão ali dentro, eu no meio daquela multidão. Expulsava um, vinha outro, expulsava um, vinha outro. E cadê aquelas 4 irmãs que estavam para me auxiliar? Já não estava mais ali. E eu suando e clamando no nome de Jesus, para que aqueles demônios fossem expulsos. Quando eu olhei assim, eu no meio de uma... Irmão, mas tem tanto demônio nessa terra, você não imagina. Aquela multidão, milhares e milhares, eu ali no meio, clamando. Aí na hora um chegou, colocou a mão no meu peito, eu já estava me sentindo fraco de tanto expulsar aquelas hostes malignas. Um colocou a mão no meu peito e disse, agora você está vazio. E o chefe chegou. Quando eu olhei para um corredor, passava um homem todo de roxo, com a cara feia, assim um semblante feio, mais ou menos
um porte de 1,80 m, 1,90 m e com 4 seguranças. Ele falou, agora o chefe chegou, agora não tem para você. Aquela hora eu olhei de um lado para o outro e escutei eles cantando. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer, que eu vou explicar. Eles cantando um hino, eu vejo o homem de branco, todos cantando isso. Como pode eles estarem cantando um hino da igreja? E eu vou explicar no final. Eles cantando o hino da igreja, cantavam. Eu olhava para minha cara e dizia, agora você não vai ter mais nada. Aí, quando passa aquele chefe deles lá, eu olhei para cima, o teto se abriu. Quando o teto se abriu, eu comecei a clamar, Jesus, Jesus. E as nuvens começaram a se abrir. Quando as nuvens começaram a se abrir, Jesus com as asas planando, a coisa mais bonita, aquele semblante lindo, aquela luz linda. E ele começou a olhar, eu olhava para ele e dizia, Jesus, e aqueles demônios, quando viu eu olhando para cima, eu vi as 4 irmãs escondidas no telhado, e aqueles demônios começou a correr, e ele começou a descer, eu dizia, Jesus, Jesus, e ele começou a descer, irmão. Começou a descer pairando naquelas asas lindas, abertas, branco, todo de branco, aquele rosto resplandecente, que eu não via o rosto e sentia aquela paz, aquela alegria. E daqui a pouco eu desperto dessa visão e eu fiquei por alguns minutos que eu não conseguia parar de dizer Jesus, Jesus, porque a coisa era muito linda, era muito maravilhoso ver aquela presença e ver o céu se abrindo e Jesus vindo. O que Jesus estava falando, irmão, para mim? Eu no meio daquela multidão, eu representando a igreja ali, irmão. Mas mesmo havia aquela multidão que cantava e o Senhor falou para mim, muitos que estão dizendo que estão me louvando. Por isso que eu li esse livro aqui, os tais que o adoram em espírito e verdade. Muitos que estão louvando na igreja, irmão, mas prestando um show, não está prestando um culto a Deus, não está honrando em espírito e em verdade. Mas ele diz que vai descer com a foice, e ele vai separar, vai colher o trigo e o joio. Ambos parecem. E só se sabe o que é trigo e o que é joio quando se colhe. Porque o joio e o trigo são iguais. A diferença é que o trigo tem a semente, tem a massa dentro, e o joio tem só uma sementinha que para nada serve. Parece, mas não é. Quantos que estão parecendo crente dentro da igreja? Desperta a igreja, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos minutos, os últimos tempos da história da raça humana, e tem muitos brincando dentro da igreja. Muitos brincando de profetizar, muitos brincando de ser crente, mas Jesus está vindo buscar a igreja. Ele vai começar a subir em púlpito e envergonhar muitos que dizem ser obreiros, mas a Bíblia diz, não eu estou dizendo, o próprio Paulo fala a Timóteo, dias difíceis virão, homens amantes de si mesmo, presunçosos, amantes do dinheiro, impiedosos, amantes da cobiça. Está escrito na palavra do Senhor. Estamos vivendo isso, irmão. Nem tudo que reluz é ouro, nem todos que estão nos púlpitos pregando por aí têm a verdadeira unção do Espírito de Deus. Nem todos que profetizam estão sendo usados por Deus. Aquela multidão cantava, mas estava todos endemoniados, era todos demônios, fingindo ser igreja e cantando. Mas Jesus desceu, e quando ele desceu, eles fugiram, porque não era igreja, era capa que estava dizendo que estava louvando o Senhor. É por isso que o versículo diz, o Pai procura os tais que o adoram em espírito e em verdade. E por que eu não vi Jesus chegar até perto de mim, que eu fiquei clamando quando eu voltei, Jesus, Jesus, a boca seca, o corpo doendo, suando como se eu tivesse corrido, de tanta luta que eu tive ali. E depois aquela alegria no coração, e eu dizendo, Jesus, Jesus, por quê? Parou. Ele disse, meu filho, assim vai ser o arrebatamento, eu não vou descer até aí. Eu vou ficar aqui, e os que é meu vai se unir a mim, aqui eu com meus milhares e milhares de anjos. Desperta, irmão, desperta, irmão. Chegou a hora de brincarmos, de sermos crentes. Mas eu vou na igreja todo dia, eu sou dizimista. Irmão, religião não salva ninguém. Existem muitos religiosos hoje em dia,
mas existem poucos que o adoram em espírito e em verdade. Eu vou escolher o melhor hino, porque eu quero hoje impressionar todo mundo. Eu vou escolher a melhor palavra, porque eu quero impressionar na minha histórica, no meu dialeto, na minha exposição do sermão, na minha homenêutica, na minha homilética. Deus não se impressiona, irmão, com o seu vocábulo, com a sua formação, porque Ele é o Senhor de todas as línguas e de todos os povos. Ele procura os tais que o adoram em espírito e em verdade. Presta atenção nisso, irmão, que eu vos contei, eu resumi aqui, mas o foco da revelação é essa. Deus está vindo buscar a sua igreja, Jesus está vindo buscar a sua igreja. Tem muitos brincando de ser igreja. Tem lugar que você passa por aí, você não sabe se é uma igreja ou é uma boate com luzinha, meia luzinha, de várias cores, e o povo dançando ali dentro, irmão. A Bíblia diz que a igreja será tirada da terra, irmão. O joio vai ser separado. E a verdadeira igreja vai se encontrar com Ele. Diz a Bíblia que os mortos ouvirão a voz dEle e ressuscitarão. E no abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada. Alguém tentou fazer essa cronologia, tentar fazer esse tempo, irmão. Mas é mais rápido do que acender, apagar uma luz. Os mortos ressuscitam, a igreja sobe e vai encontrar com o Senhor nos ares. Aí vai haver muito ai aqui. Por que eu não fui melhor? Por que não fazer o melhor para Deus? Por que não ser um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade? Mas tem muitos que se apronta para ir ao palco da igreja se apresentar. Irmão, eu continuo dizendo que eu amo os louvores evangélicos. O povo brasileiro tem a mania de buscar tudo lá fora. No meu tempo, antigamente, os tempos dos assembleianos de antigamente, não existe esse negócio de gospel, não. Era hinos de louvor a Deus. Eram hinos evangélicos. Foram buscar lá nos Estados Unidos o movimento afro dos gospel, que as músicas mais um ritmo de samba, um ritmo de pagode, do que louvor a Deus. É por isso que eu gosto dos hinos da harpa cristã, porque são hinos, como diz o hino que diz, os mais belos hinos e melodias foram escritos em momentos de tribulação. Jesus está voltando. Prepara-te. E a moça dizendo, prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Israel. Agora eu transfiro para a igreja. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, Ele está voltando. Eu ainda tenho 10 minutos, irmão. Eu queria contar uma outra revelação que eu tive algum tempo atrás, em que eu estava orando a Deus, e de repente eu tive uma madorna. Não sei se você sabe o que é uma madorna, é como um cochilo, e de repente um ser de branco, que eu não conseguia ver os olhos, não conseguia ver o rosto, mas aquela silhueta brilhante, pegou pela mão e disse, segue-me. E eu cheguei num lugar onde tinha uma casa muito pequena, e fora, eu lado de fora daquele ser, ele pegado na minha mão, disse, segue-me, não temas. Eu olhei para aquela casa, não era fogo, era enxofre, era fumaça de cigarro, uma coisa tremenda ali dentro. Ele falou, vamos entrar. Eu disse para o anjo, não, eu não vou entrar. Ele disse, não temas, eu vou te mostrar. E ele pegou na minha mão e nós entramos. Quando entramos, aquele pessoal tudo ali alegre, mas quando você descia as escadarias e descendo, era fogo, era enxofre, era gente gritando ai, pedindo misericórdia, pessoas ardendo, pessoas se queimando e gritavam misericórdia, misericórdia. E eu dizia para o anjo, que lugar tremendo é esse? Ele dizia, esse aqui é o inferno, é aqui que as almas que não aceitam Jesus vão descer. Era um lugar de tormenta, era um lugar de tristeza muito grande. E eu querendo sair dali, o anjo dizia, não temas, eu estou contigo. E eu, cada vez que mais descia para a mais baixa região, pior era, irmão. Pior era aquelas pessoas se rastejando como um animal, se mordendo, gritando, descabelando. E eu fiquei impressionado com aquela visão. De repente o anjo disse, vamos agora. E de repente eu cheguei diante de um portal. Um portal muito lindo, de ouro maciço, que se abriu. E diante daquele portal, quando se abriu, eu vi uma mesa infinita, que não tinha fim. E cheio de personagens sentados de roupa branca naquela mesa.
E eu estava fazendo a matéria missões, estudando missões naquele tempo, e dizia para Deus, no meu pensamento: Senhor, como pode falar quase 6.000 línguas com idiomas e dialetos na terra, e isso chegar no céu? Como chega isso no céu? E o anjo diz para mim: eu vou lhe mostrar. Aquelas portas abriu, e eu olhei todos aqueles seres. Olha a importância que você tem, servo de Deus. Todos aqueles seres se levantaram para me receber quando eu cheguei. E o impressionante é que eles não caminhavam, eles deslizavam, eles não falavam, ele olhava para você e a gente entendia o que ele estava falando. E de repente eu comecei a ouvir várias línguas ser faladas. Ele falou: está ouvindo? É assim aqui. É muita gente falando, mas eu entendia tudo o que eles falavam. E eu disse para o anjo assim: e o livro da vida? E os que vão ser salvos? Ele disse: espera. Trouxe um livro mais ou menos de 1,20 m de comprimento por 30 ou 35 de largura. E ele abriu aquele livro e falou para mim: leia esse livro. E eu comecei a ler e via vários nomes escritos ali. Nomes que reluziam como se fosse ouro, o sol batendo no ouro. Eu dizia: isso aqui. Ele falou: é os salvos. Quando abrir o livro da vida, vai estar brilhando o nome, é salvo. Aí eu vi alguns nomes que estavam se apagando. Eu disse para o anjo: e esses nomes que estão se apagando? Deus está riscando o livro da vida? Ele disse: não, Deus não risca o nome do livro da vida. É a pessoa que deixa de buscar a Deus. É a pessoa que deixa de santificar a vida na presença do Senhor. O seu nome vai apagando, apagando, e naquele dia não será achado no livro. Aí eu disse a ele: e o meu nome? Ele disse: pode procurar. Mas ele dizia sem abrir a boca, e eu entendia, eu também não abria a boca. É uma coisa linda, aquela presença no céu, aquela coisa gloriosa, que eu não queria mais sair dali. E diferente do lugar que eu tinha ido, aquele lugar tremendo, terrível. E eu disse para mim assim: se você permanecer, você não irá para lá, você virá para cá. E trouxe aquele livro. E eu comecei agora a procurar o meu nome. E eu achei um nome que brilhava, mas não era meu nome. E eu disse para o anjo: esse nome que brilha? Ele disse: é o seu. Ele disse: mas não é meu nome. Ele disse: não é o nome que você tem na terra. Você não leu que aqui você receberá um novo nome? Um novo nome, uma pedrinha branca com um novo nome você vai receber. É o seu novo nome. E eu li aquele novo nome, mas só que quando eu voltei desta visão, eu não lembrava mais daquele nome, porque não é para lembrar. Mas é muito lindo, irmão. Você chega no céu, não dá vontade de voltar mais não. E por mais vezes, Deus já mostrou muitas revelações que a gente vai contando aqui para que os irmãos aumentem a fé, para que você comece a ver que as coisas de Deus é lindo. Ele procura, irmão. Eu continuo batendo nessa tecla. Põe no seu coração e dorme. Deita com esse versículo no seu coração. João 4:23. A hora vem e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que o adoram em espírito e verdade. Deus não está procurando os sábios da terra. Ele está procurando os adoradores. Aquele que reconhece a adoração. Aqueles que o reconhecem. Aqueles que glorificam o seu nome. Aqueles que o exaltam para todos sempre. Irmão, nós vamos orar para nós terminarmos. Agradecer aos irmãos que esteve conosco. Tem muitas pessoas que eu não pude, falar o nome, estou vendo agora aqui, irmão Nestor, irmão Marcos Ramos. A gente não pode falar o nome porque a gente está aqui, não dá para ver os nomes passando aí, mas vocês são bem-vindos. Depois eu vou dar uma olhada aí, eu vou ver os nomes das pessoas que cooperou, mas compartilha essa live, Deus nos dê graça. Segunda-feira que vem aqui estamos, eu estou projetando, querendo fazer aí um estudo Apocalipse, e vamos falar aí sobre todos os acontecimentos, para que você vai se preparando, vai glorificando a Deus. E se Ele nos der graça para isso falarmos. Se Ele não mudar o que vamos falar, mas segunda-feira podemos começar dentro desse assunto aí. É um assunto de estudo, é um assunto escatológico, em que muitos pregadores fogem desse assunto. Você pouco vê pregar sobre Apocalipse, pouco vê falar sobre o julgamento, pouco vê falar sobre a glória da igreja, pouco vê falar sobre tudo aquilo que está registrado, que foi dado a João, à ilha de Patmos. Mas Deus, por certo, os tempos estão se cumprindo. E como eu tive essa visão de ver Ele rompendo as nuvens, Jesus em breve vem buscar a tua igreja. E o hino diz: um dos tais, um
um dos tais. Nós teremos que ser um dos tais. Para isso, vamos fazer uma análise de nós mesmos. Estou dizendo comigo mesmo. Vamos olhar para dentro de nós, ver o que nós possamos melhorar para oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Oramos. Eterno Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grato estamos por mais esta noite, por estar na Tua presença, Te exaltando e enaltecendo o Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para sempre. Seja com cada um que nos acompanhou, Pai, e aqueles que ainda irão ver essa live no decorrer da semana, seja com eles, Pai, para a glória do Teu nome. Nós ficamos 6 meses afastados das lives, né? Passamos por vários problemas, a gente vai estar contando alguns testemunhos aqui, mas não deixamos de estar na presença do Senhor, não deixamos de buscar o Senhor. No deserto, mas não nos faltou água, no deserto, mas não nos faltou comida, no deserto, não nos faltou o Shekinah nem o Kabod, não nos faltou a presença e nem a glória de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, que a paz do glorioso e grande Deus seja em cada coração. Receba aí e diga comigo, amém.